Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje analisaremos mais uma vez o tema da execução fiscal, embargos à execução fiscal e a questão da prejudicialidade ou não com relação à exceção de pré-executividade. A gente vai analisar todos esses temas e você não vai errar na sua prova. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação e já te convido a se inscrever no nosso canal para você aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente coloca aqui diariamente e também a conhecer a nossa preparação Acesso Total Procuradorias. Com um único investimento você tem acesso a todos os cursos do Aprovação PGE. E agora, colocando na tela o que o STJ teve que analisar. Vem comigo. É possível a apresentação de exceção de pré-executividade após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal e caso ainda não tenham sido julgados. Pessoal, vamos contextualizar aqui processo tributário na veia. Vamos lá, a gente sabe que quando a Fazenda Pública ela executa um crédito tributário através de uma execução fiscal, dois caminhos se abrem ao executado. O primeiro e mais tradicional deles é a oposição de embargos à execução fiscal, os quais, como você já sabe, exige a garantia do juízo em regra, ok? Uma outra via que não se exige a garantia do juízo é uma exceção de pré-executividade. E essa exceção de pré-executividade, ela é justamente para tratar de causas de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. E visa, através de uma, entre aspas, defesa mais célere, falar: opa, juiz, olha, essa execução aqui ela é absurda. Eu sou uma parte legítima. Olha, juiz, isso aqui já foi pago, eu tenho um comprovante aqui. E não onerar o contribuinte executado para que ele tenha que garantir o juízo e debater essa questão. Basicamente, é essa a grande diferença entre um embargo à execução fiscal e uma exceção de pré-executividade. Embargos à execução fiscal, cognição ampla, tudo pode ser tratado ali dentro. Porém, você precisa garantir o juízo. Exceção de pré-executividade, não precisa garantir o juízo. Cognição mais restrita, matérias de ordem pública, matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ok? E aí vem o debate que foi analisado pelo STJ em dois julgados que constam no informativo 838. E a situação é a seguinte: uma vez que o executado apresentou embargos à execução fiscal, ele pode apresentar exceção de pré-executividade? Caso já tenha sido julgado os embargos à execução fiscal ou não, tem diferença a respeito da possibilidade do manejo da exceção de pré-executividade? Que é que o STJ analisou e a gente vai ver aqui dois julgados muito importantes que tratam do tema e tem essa nuance de ocorreu ou não o julgamento dos embargos à execução. Vem comigo para o primeiro julgado. Olha, após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, julgamento, está configurada preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de pré-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou de quaisquer nulidades do título. Olha só, já foi julgado os embargos à execução fiscal. Houve a preclusão consumativa. Não me venha com exceção de pré-executividade para ressuscitar um debate que poderia ter ocorrido nos embargos à execução fiscal. E aí a gente vai ver aqui as minúcias desse fundamento, bem devagar, para que você pegue, aprenda e acerte na sua prova. Vamos lá. Proposta de execução fiscal para a cobrança da dívida ativa, sobre a qual paira a presunção relativa de certeza e liquidez, a parte executada é citada para pagar a dívida ou garantir o juízo, sob pena de sujeitar as medidas coativas de execução forçada. Garantido o juízo, a parte executada terá a oportunidade de se defender, veiculando toda e qualquer matéria útil à defesa do seu patrimônio jurídico nos embargos à execução fiscal. Lembre-se, cognição ampla. Embora sejam os embargos à execução fiscal o meio de defesa expressamente previsto na Lei de Execução Fiscal, a doutrina e a jurisprudência pátrias, há muitos são unânimes em garantir à parte executada a apresentação da chamada exceção de pré-executividade, por meio de protocolo de simples petição nos autos, objetivando desconstituir a rigidez do título de execução fiscal, executivo fiscal, desde que cumpridos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: que verse sobre matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, ou seja, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, referentes aos pressupostos processuais, às condições da ação, à inexistência ou à deficiência do título executivo e que o acolhimento das razões da parte recipiente não demandem dilação probatória. Cognição exauriente aqui. Rápida. A consolidação da jurisprudência pelo cabimento daquele incidente processual culminou na edição da súmula 393. A exceção de presecutividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Contextualizado aqui. Para as execuções em geral, o Código de Processo Civil veio a prever a possibilidade de requerer ao juiz a nulidade do processo executivo fundado na ausência de atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente de embargos à execução, por meio dos artigos 518 a 803. Assim, na execução em geral, ou seja, como na execução fiscal, mesmo sem a oposição de embargos à execução e ausente penhora para prévia garantia do juízo, a parte litigante que figura no polo passivo da demanda exacional, ou seja, da execução, pode suscitar matérias passíveis de que delas o juiz conheça de ofício enquanto não extinto o processo executivo. A questão posta em debate, e aí a gente vem aqui para o caso concreto, cinge-se a possibilidade de a parte executada excepcionar, ou seja, apresentar exceção de pré-executividade, mesmo após terem sido julgados seus embargos à execução fiscal, quando lhe foi oportunizada veicular toda a matéria útil que servisse à sua defesa, ou se há impedimento à parte executada de inovar e ampliar a matéria de defesa via simples petição, ante a ocorrência da preclusão consumativa, ainda que se trate de questões de ordem pública que devem ser decretadas de ofício pelo magistrado. Há julgados da segunda sessão e da segunda turma do STJ que aceitam a apresentação da exceção de presecutividade após a rejeição dos embargos à execução de título extrajudicial em geral ou título judicial para tratar de matéria de ordem pública não alegada e apreciada nos embargos. Todavia, porém, contudo, ainda que se viesse a admitir nas execuções em geral pudesse haver apresentação de novas matérias de defesa, nas execuções fiscais não é assim. Outra cor. A previsão da regra processual na lei geral, no caso do CPC, não implica sua incidência automática na execução de título extrajudicial regulada por lei especial, no caso, execução fiscal regida pela lei de execução fiscal. A aplicação do CPC de forma subsidiária à execução fiscal é reservada a situações nas quais o regramento especial é silente e não haja incompatibilidade entre as normas. Note-se ainda que, ao contrário do artigo 917 do CPC, o parágrafo 2º do artigo 16 deixa claro que nos embargos a parte executada deverá concentrar toda a sua defesa com vistas a desconstituir o processo executivo. O dispositivo da lei de execução fiscal em questão evidencia que os embargos à execução fiscal são regidos pelo princípio da eventualidade, que impõe à parte litigante a obrigação de arguir todas as teses que entender cabível para a defesa do seu direito na ocasião oportuna e de uma vez só, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las posteriormente. Em suma, opostos os embargos à execução fiscal nos quais se inaugurou a discussão defensiva por meio de um processo cognitivo pleno, com a observância do contraditório e a formação de um conjunto probatório, a prolação de sentença definitiva de improcedência do pedido obsta que a parte executada complemente a defesa já deduzida. Está configurada preclusão consumativa, que garante a segurança das relações processuais e previne a criação de obstáculos para a conclusão efetiva do processo de execução. Logo, mesmo matérias suscetíveis, outra cor aqui, mesmo as matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos de execução não podem ser arguídas posteriormente por meio de exceção de presecutividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou rígido e exigível o crédito exequendo. Decisão em unanimidade da primeira turma do STJ, que está aqui no RESP 2.130.498. E aí a gente avança, pessoal, para outro julgado, agora da segunda turma, que trata da matéria parecida. Olha só, vamos lá, voltando aqui para a cor verde. E o que é que a segunda turma respondeu sobre essa pergunta inicial? Desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos à execução e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da execução de presecutividade, não há abstratamente impedimento à apresentação desta defesa após o ajuizamento daquele. Mas olha só, pessoal, essa afirmação aqui, ele está falando que é possível a apresentação de exceção de presecutividade após a apresentação dos embargos à execução fiscal,
Porém, ele fala, desde que ainda não tenha sido julgado. E ele vai falar isso aqui no corpo do informativo. Vamos lá. A controvérsia diz respeito à possibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade em execução fiscal após o ajuizamento, não está falando de julgamento, mas antes do trânsito em julgado da sentença proferida na via autônoma de impugnação, com a veiculação de matéria não alegada pela parte executada na petição de embargos e que, portanto, ainda não foi objeto de decisão judicial. No caso, a parte apresentou a exceção de pré-executividade alegando, dentre outros fundamentos da defesa, sua suposta imunidade quanto à incidência do IPTU. O tribunal de origem, por sua vez, entendeu que não seria possível alegar a questão da imunidade tributária em exceção de pré-executividade, pois a matéria poderia ter sido veiculada nos processos, nos embargos à execução e que, com o trânsito em julgado da sentença nesse último processo, restará atingida a eficácia preclusiva da coisa julgada. No entanto, tal conclusão viola a norma esculpida no artigo 508 do Código de Processo Civil e contraria o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a matéria. Com efeito, a eficácia preclusiva da coisa julgada prestigia a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, notadamente por considerar como repelidos até mesmo os argumentos que a parte poderia alegar em sua defesa e não apenas aqueles que efetivamente alegou. No que concerne os embargos à execução, porém, a aplicação do Instituto da Eficácia Preclusiva da coisa julgada parece peculiar, pois, embora formalmente se trate de ação de conhecimento, nos embargos o executado assume a condição de autor. A referida via de impugnação também reveste-se de nítido caráter defensivo. Nesse sentido, caso se considere que o autor, embargante, deve alegar toda a matéria de defesa na petição de embargos de execução, sob pena de arcar com as consequências da eficácia preclusiva da coisa julgada, será forçoso concluir que, após o trânsito julgado da sentença, nada mais poderá alegar em seu favor. De outro vértice, encarando-se que os embargos de execução como ação de conhecimento pura, a alteração da causa de pedir poderia, a depender do caso, ensejar um manejo de inovação, tendo em vista que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e que há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada e julgada, conforme prevê o CPC. Na hipótese, conforme constou do acórdão recorrido, ao tempo da apresentação da exceção de pré-executividade, ainda não havia passado em julgado a sentença que julgou os embargos à execução manejados pela parte. Por simples raciocínio de lógica dedutiva, chega-se à conclusão de que, se não há trânsito em julgado, não há que se falar em eficácia preclusiva, pois aquela é condição sine qua non para a configuração desta. Igualmente, no tocante à eventual preclusão consumativa, não há abstratamente impedimento de apresentação da execução de pré-executividade após o ajuizamento dos embargos da execução, desde que, evidente, não se trate de reiteração de matérias já decididas a teor do artigo 507 do CPC. Com efeito, é possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução fiscal. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução fiscal em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. E esse julgado foi da segunda turma. Pessoal, existem nuances aqui desses dois julgados em que eles, em determinado momento, se assemelham e em determinado momento eles se distanciam. O que podemos afirmar com relação ao entendimento do STJ? Primeira turma versus segunda turma. Para a primeira turma, não é possível o manejo de exceção de pré-executividade após a apresentação de embargos e julgamento dos embargos à execução fiscal. Você não pode apresentar exceção de pré-executividade se já foram julgados os embargos à execução fiscal, peça na qual o devedor deveria tratar de toda a sua matéria. Não fica claro, pelo informativo, se a primeira turma aceita a apresentação da exceção de pré-executividade caso ainda não tenha sido julgado os embargos à execução, sendo que esse detalhe é trazido pela segunda turma. Ela fala que é possível a apresentação caso ainda não tenha sido julgado. E ela ainda fala mais. Ela interpreta que mesmo que tenha sido julgado, e eu vou mostrar aqui para vocês, mesmo que tenha sido julgado, é possível essa apresentação de exceção de pré-executividade, desde que não seja matéria que já foi veiculada nos embargos à execução fiscal. Olha aqui o que fala a segunda turma, pessoal. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos da execução fiscal em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. A interpretação que a gente pode fazer contrária aqui é de que, se for uma matéria que não foi suscitada e não foi decidida, ele poderia apresentar
a exceção de pré-executividade, o que conflita nesse ponto com o que decidiu a primeira turma. Então, o que é que a gente pode falar aqui de principal conflito entre a primeira e a segunda turma? É que a segunda turma ela aceita a exceção de pré-executividade se for relacionada a matéria distinta daquelas que foram abarcadas nos embargos da execução fiscal. Já a primeira turma fala, negativo, você teve a chance de tratar tudo em sede de embargos da execução fiscal, então não me venha tratar numa exceção de pré-executividade de temas novos, porque houve a preclusão consumativa. Então a gente vê aqui um nítido conflito de entendimento, ainda que parcial, né, da primeira e da segunda turma, e precisaremos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Muito provavelmente teremos aí uma divergência a ser analisada pelo STJ para que ele chegue a uma conclusão, para que não haja insegurança jurídica. Mas fato é, colocando aqui na tela, para a primeira turma, eu vou voltar aqui, a gente afirma isso. Após a propositura e o julgamento, e eu vou destacar aqui o julgamento, de improcedência dos embargos da execução fiscal, está configurada a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de pré-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou de qualquer nulidade do título. Aqui é uma visão bem mais restritiva. E aí, quando a gente chega na segunda turma, ela fala, desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos da execução fiscal e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da exceção de pré-executividade, não há abstratamente impedimento à apresentação desta após o ajuizamento daquele. Ele fala aqui ajuizamento, mas ele deixa claro aqui que se for matéria distinta, ela poderia ser analisado, ok? Então fique atento aqui, porque esse tema a gente vai ter que ficar de olho no STJ. Esse julgado, ele tem cara de prova de procuradoria. Então, memorize a tese, aprenda os fundamentos para que você não erre no seu próximo concurso. Gostou do vídeo? Dá um joinha, comenta aqui embaixo e encaminha para seu amigo que vai ser aprovado em concurso de procuradoria. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Basta clicar aqui embaixo e você vai aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente coloca aqui com muito carinho. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Grande abraço!